bom dia, muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do recém-lançado Plantão Paisagístico. Eu sou o Léo Machado, eu trabalho na área de paisagismo há mais de 40 anos, não vou contar os pormenores, mas faz bastante tempo, e eu estou à frente de uma empresa que se chama IPSP Paisagismo, e a gente atua na implantação de jardins, trabalhamos com diversos arquitetos, implantamos empreendimentos comerciais, residenciais. Aqui é um espaço que nós criamos para falarmos sobre paisagismo, decoração, designer, vamos chamar arquitetos que tenham relevância no cenário de paisagismo, e a gente tem uma página no Instagram muito interessante, que a gente vai reunir todo esse conteúdo, que é a ipsp.paisagismo. Podem seguir, a gente vai agradecer bastante. E esse podcast vocês podem acompanhar também no YouTube ou no Spotify. Está lá disponível todo o conteúdo. Hoje nós temos um presente que eu já comentei que caiu do céu, um brinde para a gente, que é uma arquiteta paisagista muito competente, que é muito recomendado, o mercado reconhece bastante, e ela vai compartilhar com a gente a experiência dela, a trajetória, tudo que ela passou até hoje para chegar no momento de relevância que ela tem. Nós estamos aqui com a Helena Justo. Leninha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito bem-vinda, você é uma graça, uma arquiteta muito competente. Eu queria que você nos presenteasse com a história, a sua trajetória, como é que você ingressou nesse ramo, de onde você veio, quem é a Helena? Oi, Léo, primeiramente obrigada pelo convite, eu acho que foi um presente para mim quando você me convidou para estar aqui contando um pouco da minha trajetória no mundo do paisagismo. Então, acho que caiu do céu também esse convite, como você falou. Obrigada. Nós que agradecemos, viu? Muito gostosa a tua participação aqui com a gente. Obrigada. Então, como a gente estava conversando, né? O paisagismo, ele, na verdade, eu acho que ele me escolheu, né? Como a gente conversou. Eu tenho uma empresa hoje que atua no mercado de paisagismo e arquitetura, mas eu comecei pelo paisagismo, né? Já há 25 anos atrás, quer dizer, é uma longa caminhada aí. Parece a sua idade, né? Você começou quando neném, né? E então, nesse período todo, assim, foram muitos aprendizados, eu posso dizer assim, ao longo dessa minha carreira. Dentro dessa história, eu fiquei muito impressionado, porque é o que a gente falou mesmo, é um caldo de cultura que vai transformando e te trazendo até esse meio, né? Você me contou que o seu pai era engenheiro, a sua mãe era florista, decoradora, né? Isso. E que nesse convívio com eles, numa ocasião você foi fazer um curso de paisagismo. Exato. Meu pai era agrônomo, né? Como você falou. Então, eu cresci nesse mundo, né? Das vegetações, e com a minha mãe também, através dos arranjos florais, eu fui despertando, acho que também meu lado estético, né? E ao longo da minha vida, eu fui presenteada, né? Numa ocasião, com um curso de paisagismo, trabalhando com a minha mãe na floricultura. Me perguntaram, por que você não faz um curso de paisagismo, né? E eu falei, mas paisagismo, o que é isso, né? E eu fui, é jardinagem, não é? E eu fui pesquisar um pouco, e até que eu realmente fui fazer o curso. E lá eu descobri esse universo imenso que, assim, vai permeando a minha vida até hoje, né? De uma certa forma, mesmo indo para arquitetura depois. Mas eu vejo que o paisagismo é uma coisa que está intrínseca dentro do meu ser, assim.
Você vê, Helena, quanto conteúdo, né? Que é uma escala, né? Sim. Quer dizer, você saiu de um papai agrônomo, uma mãe florista, estudou paisagismo numa época que paisagismo era até irrelevante, Exato. praticou o paisagismo, subiu mais um degrau, foi para a arquitetura. Sim. E da arquitetura ainda voltou às origens, virou uma arquiteta paisagista. Eu sempre falo que, na verdade, eu não sou uma arquiteta paisagista. Eu sou uma arquiteta e paisagista. Você é uma paisagista arquiteta. Exatamente, uma paisagista e arquiteta. Depois que eu terminei, porque assim, eu comecei a minha carreira pelo paisagismo, né? Então, fiquei durante aí quase 8 anos só atuando como paisagista. E por que eu fui para a arquitetura? Que eu queria assinar os meus projetos para participar de concursos públicos na época, né? Institucionais. E eu queria assinar, né? Não ter uma outra pessoa que assinasse o projeto por mim. E eu fui procurar fazer a faculdade de arquitetura nesse momento, por conta disso. E achando que eu ia ser só uma arquiteta paisagista, mas na verdade eu descobri que a arquitetura e o paisagismo, eles caminham juntos, não tem como caminhar separadamente, né? Não tem como dissociar. Não né? tem. E foi um casamento muito gostoso, eu digo, né? O próprio paisagismo, Helena, foi progredindo também no transcorrer desses anos. Sim. E foi também se misturando com alguns temas que hoje são da maior relevância, tipo a interação com a fauna silvestre, a questão toda das plantas nativas, recomposição dos biomas. O que você entende, assim, queria que você contasse um pouquinho a tua experiência das suas implantações, dos jardins que você fez, e de como é que você entende essa responsabilidade hoje da restauração, da preservação da fauna, essa história importante do paisagista atual, né? Então, eu acho que assim, primeiramente a gente tem que entender o espaço, né, que você vai projetar. E aí, dentro disso, você vai escolher as espécies que mais remetem a esse universo, né? Então, introdução das plantas nativas. Eu gosto muito sempre de colocar as plantas frutíferas, né, para atrair os pássaros e tudo isso nos meus projetos, sempre quando é possível, né? Eu sempre procuro fazer isso, né, nos projetos. Tem gente que não gosta que a jabuticaba suje o piso. É verdade, mas assim, quando ele vai saborear a fruta, daí fala, fez toda a diferença realmente no projeto, né? Mas não só das frutíferas, porque das árvores também, né, floríferas também, quando chega a época do ipê, que cai tudo, fala, mas como que eu vou colocar o ipê? Vai sujar tudo. Eu falo, gente, mas mas falei, vira um tapete maravilhoso, uma vez por ano, né? Então acho que vale a pena. A gente descobre que o custo-benefício compensa. Exato, compensa. Eu sempre procuro colocar essas plantas. Você tem alguma experiência, assim, um jardim que você tenha lembrança, assim, que você tenha curtido muito, que tenha sido um projeto bem legal? Olha, Léo, eu curto quando o cliente curte. Eu procuro, assim, às vezes as pessoas me perguntam, qual o seu estilo, o que você mais gosta? E eu sempre falo, eu gosto do que o cliente, ele fala no coração dele, né? Então, é muito importante, no começo do projeto, a gente entender quem é esse cliente, para que você introduza as plantas corretas, né? Então, se cair uma flor, na verdade, ele não vai se importar, né? No jardim, enfim. Você faz aquela entrevista toda, Helena,
para conhecer o cliente, Sim. se ele tem criança, se ele tem cachorro, se ele tem pet, se ele... Sim, esse briefing inicial é importantíssimo, né? Você vai entender quem é esse seu cliente, né? A primeira coisa que você deve fazer antes de executar um projeto é conhecer bem o seu cliente, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, né? Qual a cor que ele mais curte, para você tentar otimizar tudo isso no seu projeto. Atualmente você desenvolve a arquitetura e complementa com o paisagismo, ou você entra nos projetos já definidos para fazer o paisagismo? Depende muito. Hoje eu vou caminhando pelos dois universos, né? Tanto da arquitetura quanto do paisagismo. Agora, quando eu tenho oportunidade de projetar uma residência e introduzir o paisagismo, para mim isso é o casamento perfeito, né? E eu falo sempre para os meus clientes que eu começo a projetar de fora para dentro. Então eu fiz uma residência no interior, em Avaré, na represa de Avaré, e lá eu comecei exatamente isso, pelo paisagismo. Então o projeto tem grandes aberturas, né? A gente brinca que são janelas, né? E que se tornam quadros. Então Você eu fez acho a casa na árvore. quase isso. Então a paisagem é muito importante, né? Eu vejo isso. Helena, é interessantíssima essa sua história, porque você teve a oportunidade de trabalhar nos dois extremos, né? Vamos dizer assim. Uhum. Porque a arquitetura é uma responsabilidade enorme, você planejar a residência de um cliente, atender todos os anseios dele, e acaba sendo uma disciplina mais, vamos dizer assim, engessada do que o paisagismo, né? Então, queria saber da sua relação entre a matemática da arquitetura e a fluidez do paisagismo, a displicência do paisagismo, vamos dizer assim, né? A dureza dos projetos arquitetônicos com seus milímetros, as suas características, normas e mais normas e mais normas, e depois a maciez do paisagismo. Como é que você consegue entrelaçar esses dois mundos? Olha, Léo, às vezes a minha cabeça dá um pouco, eu vou até brincar aqui, dá um tilt. Porque ao mesmo tempo que você está dentro de normas, como você mencionou, eu sou presenteada pela fluidez do paisagismo, sem dúvida. Porque eu falo que permear por esses dois mundos, você vai... É uma dança. Eu vejo como uma dança entre a arquitetura e o paisagismo, né? Então, por muito tempo, eu achei que eu tinha que ser só arquiteta ou só paisagista. Ou só trabalhar com paisagismo ou só trabalhar com arquitetura. Você ficou dividida. Muito dividida. Por isso que eu realmente coloquei arquiteta e paisagista, né? Porque eu vejo que é um casamento perfeito, né? Eu tô até voltando a falar isso. E eu acho que eu sou agraciada, né? As pessoas falam, como é que você consegue? Eu falei, gente, eu não sei como que eu consigo, né? Entender dos materiais, dessa rigidez, né? Que entra na arquitetura, e das plantas. Então, às vezes falo assim, pera um pouquinho, o que é isso mesmo? Né? Eu fico um pouco confusa. Mas eu acho que tem tudo a ver, né? Eu falo que os arquitetos, eles deveriam estudar um pouco do paisagismo, né? Tanto é que eu fui procurar um pouco, entender um pouco mais desse casamento. E fui ler um pouco sobre neuroarquitetura, a biofilia, tanto que é mencionado hoje dentro da arquitetura, para entender como é que os ambientes afetam esse indivíduo, né? E o paisagismo, ele vem para deixar isso mais tranquilo, mais leve, trazer a natureza de volta, né? Para essa arquitetura que é tão rígida, né? Cheia de normas e matemática, como você falou.
Helena, você tocou num tema essencial, que é a conexão do ser humano com seu habitat natural. Exato. Né? Resgatar isso para dentro da vida das pessoas. Né? E pelas nossas conversas, eu vi uma vertente sua que eu achei interessantíssima também, que leva a gente até para o espiritualismo, né? Para uma questão assim mais elevada, né? Que tudo isso traz, né? Eu acho que o ser humano ele está desconectado, né? Dele mesmo, da sua própria essência, da sua natureza, né? E para mim sempre é uma conexão na vertical, sempre. Eu acredito nisso, busco isso na minha vida a todo momento. E eu vejo que o paisagismo, ele contribui para o ser humano se reconectar, né, com essa essência, né, através das plantas. Porque nós somos a natureza. Se a gente não entender isso, que nada não é fora, é dentro, né? E ao passo que até escrevi uma vez uma matéria falando da autojardinagem. Que interessante. É exatamente isso. Você me escondeu essa matéria, eu vou querer essa daí. A gente pode falar mais. E fala exatamente isso, né? Que a partir do momento que você vai cuidando da planta, você está cuidando de você mesmo. Né? Cuidado. Exato. Né? Você desperta o seu olhar, né? Você fala assim, puxa, o que essa planta está precisando? Ela está precisando de alimento? Ela está precisando de água? O que ela está precisando? Então, você vai treinando um olhar diferente. E ao passo que você vai treinando o seu olhar para a natureza, você está se reconectando e se autoavaliando, né? É um espelho, né? É um espelho. Exatamente, eu acredito muito nisso, nessa reconexão, sabe? Que a gente tá vendo tantas atrocidades, né, aí no mundo. Nossa, meu Deus do céu, a sua história recente, que você acabou de voltar de Israel, exato. Voltou por um avião da FAB, você foi resgatada de Israel. Né? Foi, eu falei que eu entrei pra história, né, que eu vou contar isso pros meus netos, né. Realmente eu fui para uma experiência, né, espiritual, né, buscando essa reconexão, né, essa conexão com nosso Pai Celestial. E no momento eu vi que minha vida assim mudou numa fração de segundos em 2 dias, numa viagem que era destinada para 18, ela se resumiu para 2 dias. E aí tendo que agressão exato. Humana. E eu falo que a gente tem que estar preparado para lidar com a impermanência da vida, né? Porque tudo você pode se programar o tempo todo, né? Mas vai existir alguma coisa ali que vai mudar o seu curso em algum momento, né? E a gente tem que estar muito bem conectado, sabe? Para a gente conseguir trilhar. Centrada, né? Centrada, exato. E aí no meio daquela guerra toda, eu pude provar uma paz dentro de mim, que eu sabia que eu ia voltar para casa, que tudo ia dar certo. E foi isso mesmo que aconteceu. Eu voltei, mas com meu coração apertado, porque eu falei, eu estou voltando e os outros que estão ficando. Então você vê que... Eu acredito, Helena, que essa tua experiência vai contribuir mais ainda para a tua arquitetura, para o teu paisagismo, para imprimir essa tendência vertical de se conectar com a natureza, com os seres superiores, com essas... Sim, com Deus mesmo, né, Léo? Eu acho, sem dúvida. Até a minha conversa com os meus clientes, né? É isso que eu falei, o briefing inicial, né? Você desperta mais o ouvir, né? Você entender quem é o seu cliente, quem é esse cliente que te chegou, o que ele está te trazendo de informação de verdade, porque às vezes a gente está falando, o cliente muitas vezes ele não sabe exatamente o que ele quer, né? Então através dessa escuta,
você exercitando a sua escuta, você entende o seu cliente. E aí você vai poder até falar para ele, olha, eu estava pensando no seu projeto desta forma, mas depois da nossa conversa, eu acho que isso é o que vai te beneficiar para ter uma vida mais saudável, né? Para você conseguir... Porque eu já tive casos, assim, muito curiosos dentro da arquitetura, né? Eu acho que uma das matérias importantes que os paisagistas, arquitetos paisagistas deveriam desenvolver é também psicologia. Porque lidar com o ser humano, principalmente você tentar entender essas angústias da alma, é extremamente complicado, né? Porque às vezes você aborda uma pessoa, você não sabe qual é o universo dela, o que você... Exato. Com qual ser você está se conectando, né? Exato. Na faculdade a gente teve uma matéria, né, de psicologia e eu achei fundamental, porque se você não entende o seu cliente, você não vai conseguir desenvolver. Exato, não vai desenvolver projeto que até realize o sonho, porque quando o cliente chega até você, ele tem um sonho, certo? Claro, que ele né? quer ver realizado. Exato, né? Então eu falo que a gente tem que entrar no sonho desse cliente, né? E transformar às vezes o sonho desse cliente, porque às vezes ele quer uma casa quadrada e o ideal é que ele morasse numa oca redonda. Exato. Vamos dizer assim. E ele nem sabe. E ele não sabe. Né? Porque através dos modismos e as pessoas vão se desconectando delas mesmas, da sua essência. Né? Então, hoje em dia, a gente vê as casas contemporâneas, uma linha totalmente ortogonal, reta, dura, né? E como que você... Aí que entra o paisagista, né? Quando chegam projetos assim, de você quebrar essa dureza, né? Então, novamente, a gente... Exatamente, amolecer, trazer de volta. Porque se você olhar na natureza, nada é reto, certinho, perfeito, né? Tudo é orgânico, né? Eu vejo que precisa existir, né? Essa forma leve, suave. Eu tenho uma experiência interessante que que eu já havia comentado, que quando eu converso com alguns arquitetos, principalmente nas fases executivas de implantação, eles estão lá desesperados, assim, porque mudou o vão, porque mudou a viga, agora tem que ser uma viga invertida, agora não vai caber isso, agora essa parede tem que mudar de lugar, nós planejamos ali uma laje em tal canto que não vai dar para ser feita, e essa doideira da arquitetura, né? E ao mesmo tempo a gente está lidando com a maciez da paisagem externa, né? Quer dizer, fazendo as curvas suaves, tentando restaurar aquele sistema, né? Sim. E você sabe que você está me falando isso e me vem... Eu tenho um cliente que ele gosta muito dos jardins mais clássicos, digamos assim. Por quê? Porque ele se identifica com algumas espécies que não são nativas, obviamente. Mas assim, então... Aí que chega, como que eu vou levar essa cultura, né, mas trazendo de uma forma suave? E é possível, né? Então você coloca algumas espécies ali, mas você leva tudo com mais leveza, menos rigidez. Eu acho que esse é o grande segredo. A gente tem casos assim impressionantes. Por exemplo, uma indústria que floresceu recentemente de plantas, o pessoal chama de permanentes, né? Mas na realidade são plantas de silicone, de plástico. Eles vendem palmáceas gigantescas, enormes de plástico. Gente, é um negócio assim tão absurdo. Exato. Né? E olha, Léo, assim, se você me perguntar, tem alguma coisa que você não usaria? Eu não utilizaria de plástico, artificiais, né? Não, eu realmente me recuso, assim, porque não vai ter a troca,
Não né? perde o sentido. Né? Exatamente, porque o paisagismo é uma troca, certo? Helena, agora Né? eu me lembrei de uma especialidade sua que acho bem bacana também, porque normalmente em ambientes internos o pessoal tem lançado muita mão disso, que é uma coisa extravagante, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho dos seus jardins verticais, dos seus painéis verdes, né? A gente vê em muitas casas, decorações, o pessoal põe aquele quadro com plantas permanentes. É legal porque não precisa de irrigação, não precisa de sol, mas não traz aquela abelhinha, não tem movimento, não tem vida. Exato. Negócio morto, né? Morto. E porque não vai ter a troca. Não vai ter essa troca de energia, né? Exato. Me conta a tua experiência com os jardins verticais, Helena. Olha, eu comecei com o jardim vertical, indicar nos meus projetos há muitos anos atrás, quando não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? Eu usava ainda aquelas placas de fibra de coco. Né? E eu vejo uma mudança tão grande, né, nesses anos todos, mas eu sou super adepta. Acho que as pessoas precisam utilizar assim, os jardins verticais, né? As nossas cidades elas estão ficando tão cinzas e sem espaço, né, para as arbóreas, enfim. E eu acho que o jardim vertical ele enriquece, né, traz essa troca que eu falo. E eu gosto de usar. Hoje tem várias empresas que só fazem isso, né? Especializadas, nesse ramo. Você. Hoje eu indico e até executo. Gosto muito ainda daquele sistema dos vasos individuais. Eu acho que você consegue otimizar mais do que isso. Gosto mais de usar essa técnica. Muito legal. É porque existem muitas, né, Léo? Você sabe? Tem diversas, e cada novo profissional que chega no mercado inventa uma nova. Exato. Mas, qualquer que seja a técnica, nos remete sem dúvida à origem, porque o fato é um só, né? Uma planta com raiz, com substrato. E por que eu gosto do vaso? Porque às vezes, num metro quadrado, uma muda, ela vai perecer, certo? E quando você tem um vasinho, você troca o vaso só. Fica modular. Exato. Então fica fácil para manutenção e tudo. Você consegue ter um controle maior, eu acho. Há pouco tempo atrás, Helena, há pouco tempo atrás é pleonasmo. Mas há algum tempo atrás virou até questão de compensação ambiental. Sim. Aventou-se até de compensar ambientalmente com painéis verdes, etc. Mas chegaram à conclusão os agrônomos que a troca de CO2, etc., não era tão efetiva quanto arbóreas, etc. Né? Sem dúvida. Como também os tetos verdes, né? Também os telhados verdes. Sim, que eu também acho importantíssimo. Nessa residência que eu comentei no início, foi fundamental. Eu coloquei que legal. Jardins, né, na cobertura. Que legal. Sim. Então a casa ela ficou toda, uma linha contemporânea, né, dura, rígida, mas o paisagismo abraçou tudo isso, né? Amenizou toda aquela dureza. Exato, sem dúvida. Amenizou completamente. Inclusive, Helena, agora nos telhados verdes estão pretendendo fazer hortas aromáticas, utilitárias, uma porção de vegetação interessante, né? Sim. Mais do que as ornamentais, né? Mas, assim, as hortas, né, as ervas aromáticas, elas tomaram uma proporção muito grande dentro do paisagismo, né? Há muitos anos. Eu, quando participei da primeira Fiaflora, isso foi... Gente, até perdi a noção, mas 2002.
Olha. Faz tempo. Já 20, brinquei com isso, você era recém-nascida. 21 anos atrás. E o tema foi herbário caseiro. Porque já há 21 anos atrás, a minha ideia era que o ser humano se reconectasse com a sua essência, né? Então, ali foi a minha ideia de introduzir as ervas já no paisagismo, trazendo Legal. isso, né? Então, porque ela tem texturas, né? Ela tem um cheiro, e ainda você pode utilizar fazendo seu chá, fazendo sua tintura, né? Que é tão utilizada, e a gente sabe que isso era usado pela minha avó, né? Eu tô com uma dorzinha de barriga, não sei o quê. Vou lá na minha horta, pego uma ervinha e vou fazer um chá. Isso. Então, eu vejo que... E hoje tá um boom, né? Não só das ervas aromáticas, das hortaliças, mas como as punks também, introduzidas maravilhosas. nos jardins espontâneos, que eu chamo, que é o que eu gosto muito. Que demais! E olha, você ter a oportunidade de trazer uma florzinha para sua salada. Gente, Não, sem dúvida, né? Você vai lá, você pode usar uma espécie como a capuchinha, por exemplo, né? Que dá uma floração maravilhosa. Então, você tem o aspecto contemplativo, né? Ornamental lindo, a capuchinha, que dá um canteiro maravilhoso. E, ao mesmo tempo, você pode se beneficiar. Dá vontade de comer. Você pode... Não, é tão bonita que dá vontade de comer. Exato. Né? E aí você pode comer a folha, você pode comer a flor, riquíssima em vitamina C. Então, assim... Tem remédio. Super. Quando eu faço projeto de paisagismo, eu sempre dou um jeitinho de introduzir alguma espécie, ou punk, ou aromática, que eu acho que, além de embelezar, ainda você pode... Eu sei que nos seus projetos você sempre dá um jeitinho de encaixar o seu manjericãozinho ali. Eu gosto da estrutura do manjericão, gosto das flores, também atrai muito aquelas abelhinhas, né? Também são polinizadoras. Acho bem bacana. Muito interessante isso. Helena, eu escutei uma história que nas nossas conversas de que você... que já repetiu aqui, que você ficou dividida entre o paisagismo e a arquitetura, né? Uhum. Para quem está iniciando nesse ramo, nessa carreira, o que você aconselharia para dar uma direção para essas pessoas, os novos arquitetos ou os novos paisagistas? Você que já teve essa experiência toda, já passou pelo caminho das pedras, o que você diria? Olha, primeira coisa, amor no que você faz. Você tem que ter amor naquilo que você faz, você tem que despertar a paixão, você tem que se apaixonar por aquilo que você faz. Eu acho que é o maior conselho. Depois, estudar bastante, entender qual é esse universo. É muito mais do que você ter uma profissão para ganhar dinheiro, né? Porque você está trabalhando ali com vida. O dinheiro acaba sendo a consequência, né? Consequência, do seu amor. Né? E eu acredito muito nisso, né? Você tem que entender quem é o seu indivíduo, né? O seu cliente. Porque você vai fazer com que o seu cliente more ou nessa casa ou ele use o jardim. Né? Então, acho que é isso. Acho que tem que amor, ouvir, né? Zestar, escuta. E uma palavrinha que você me contou há pouco tempo: respeito. Você falou sobre respeitar o seu cliente, que o seu fornecedor te respeite e que as pessoas se respeitem, né? Exato. Para que o empreendimento tenha sucesso, né? Exato. Eu acho que o respeito, ele tá intrínseco, assim. Ele tem que estar dentro do seu trabalho, desde a primeira conversa com o seu cliente, até você entregar o seu projeto por completo. Tem que existir esse respeito entre o profissional com o cliente, né? O profissional com o seu fornecedor, o fornecedor com o profissional, tem que existir. Eu já tive muita dor de cabeça por conta disso, né? E também na mão de obra, né? Eu falo que para um projeto ficar bem executado,
você tem que vender o sonho do seu cliente para todas as pessoas que estarão envolvidas naquele projeto. Sim, então isso é respeito para mim. E amor. E amor. Com muito amor. Sem dúvida. Muito legal. Eu acho que você teve sucesso na sua carreira por conta de todos esses conceitos que você carrega, da sua espiritualidade, do amor que você com que você faz os seus projetos, com respeito ao seu cliente. Acho que tudo isso te transformou na Helena Justo, que a gente conheceu, né? Que eu acho, tive uma experiência muito interessante em te conhecer. Obrigada, Léo. E não preciso dizer que quem me trouxe você é uma pessoa muito cara para mim, quem nos apresentou, né? Sem dúvida, um grande amigo, Luiz Fernando. É um cara que eu tenho na mais alta consideração, é o meu filho, meu filho arquiteto alemão, né, que nas nossas conversas ele falou: pai, eu tenho uma colega que é sensacional nessa área, bate um papo com ela, olha, não resistimos, tivemos que fazer o convite. E Helena, é muito legal, muito bacana mesmo a tua visão da profissão. Obrigada, porque a gente tivemos as nossas conversas prévias, né, e a gente chegou a comentar sobre isso, que até há pouco tempo a profissão de paisagista nem existia. Era uma coisa assim, uma coisa boba, frívola até, né? De pessoas que achavam assim, eu gosto de plantinha, vou fazer o paisagismo. Sim. E eu até conto uma história assim, que as coisas se transformaram tanto nos últimos anos, porque os cozinheiros viraram chefes. É verdade. Os jardineiros viraram paisagistas, quer dizer, houve uma evolução, uma sofisticação em todas as áreas, né? E você não só transformou o nome da profissão, como você trouxe essa bagagem toda na tua história, né? Porque você criou bagagem, por isso você se transformou em arquiteta paisagista. Não é que você era outra coisa e veio ser paisagista. Você foi um embrião que germinou e se transformou nessa paisagista, né? É verdade. Foi uma trajetória longa, né? E eu acho que eu sempre fui muito realmente agraciada por tudo isso. Eu tenho uma história interessante também, que você está passando o teu gen para frente. Quer dizer, assim como sua mamãe na floricultura, como florista, te botou um pouquinho dessa influência, você está passando isso para suas gerações também, né? É verdade. Não com os meus filhos, mas com o meu neto, Lorenzo, né? Eu sempre, desde que ele é pequenininho, ele ia em casa ou na casa da minha mãe, que também tem um jardim, e ele me via mexendo na terra, e ele foi aprendendo isso, né? A afofar a terra, podar, enfim. Isso com 3 aninhos, assim, muito curioso. E agora, ele com 7, ele mudou de casa. Um hominho já, hein? É um hominho já. Ele mudou para um apartamento e ele chegou para a mãe dele e falou assim: ai, mamãe, tá faltando alguma coisa aqui em casa. Ele tá faltando umas plantinhas aqui em casa, mamãe. Vamos pedir para minha vovó umas plantinhas, né? Aí, conversando com ele, eu falei: Lorenzo, e qual plantinha que você quer? Ele falou: ai, vovó, eu quero capim-cidreira. Olha isso. Eu falei: capim-cidreira, Lorenzo? Ele falou: porque eu quero fazer muitos chás aqui em casa. Que legal. Então você vê que ele realmente, tudo aquilo que eu acredito, que eu venho buscando já ao longo da minha carreira, você vê que tá, né? Foi uma sementinha que eu fui plantando ali, exatamente, e tá dando frutos agora, assim, né, com ele.
É muito bacana isso. Que legal, impressionante. Essa história acho que é a mais legal de todas, que o Lorenzo já é um paisagista mirim, ele já está envolvido nesse mundo, né? Eu falo que o Lorenzo, ele é uma criança que já nasceu assim totalmente integrada com a natureza. Ele é um carinha esperto que ele está envolvido bem com as ervas aromáticas, né? Ele quer aquela que ele vai fazer o chazinho. Exato, né? Exato. Mas eu achei muito curioso. Ele falou, não é qualquer plantinha, é erva capim-cidreira, vovó. Especificou no projetinho dele, né? Capim-cidreira. Muito legal, muito interessante. Eu faço votos que o Lorenzo seja o seu sucessor, viu? Quem sabe? Os meus filhos tomaram outros rumos, mas o Lorenzo, quem sabe? Eu acho que sim, porque nossa, a natureza, ele adora os animais. Eu vejo que é uma criança que está totalmente inserida na natureza. Diferente da grande maioria das crianças que nós vemos por aí hoje. Sim. Então, nesse sentido, Helena, nós temos uma responsabilidade muito grande em imprimir essa cultura para eles, tirar os jovens do tablet, dos celulares e imprimir essa visão natural. Exato. Eu acho importantíssimo as escolas introduzirem isso. Né? Porque as crianças, eles serão os que vão cuidar da natureza amanhã. Né? Então, se você não plantar essa sementinha hoje, eles não vão cuidar da natureza amanhã. Né? Eu tenho até... eu vou até fazer uma propaganda aqui. Faça, por favor. Que eu acho muito bacana. Eu tenho 2 amigas, a Sabrina e a Silvia Gerra. Elas são da Sabor de Fazenda. Eles são produtores de ervas orgânicas. Na Vila Maria, aqui em São Paulo mesmo. É um oásis, eu falo que chega lá, é um oásis. E eles têm um programa para crianças. Então as crianças vão lá, elas aprendem a plantar, identificar as espécies, olhar os bichinhos. As crianças ficam enlouquecidas, quer dizer, elas estão com um programa plantando sementes para amanhã, né? Então, trabalhando isso, né, dentro dessas crianças. Eu acho que todas as escolas deveriam introduzir isso no currículo. Eu acho importantíssimo, né? Porque a gente fala em sustentabilidade. Né? Mas eu acho que por onde começa. Exato, né? Tem tantas informações sobre sustentabilidade. Tá bom, mas o que vai ser sustentável? Que a gente realmente plantar hoje e trabalhando nas crianças. Exatamente. Né? Helena, eu vejo isso. Um caso recente, exótico, que eu me sinto até com liberdade de citar aqui. Nós desenvolvemos um projeto lindo para um cliente e esse cliente foi descaracterizando o projeto, descaracterizando. Chegou num ponto que ele falou, não, sabe o que eu quero na realidade? Cimentou tudo e colocou um gramado artificial. Nossa! Assim, a contramão do inverso de tudo que a gente podia imaginar. Sim. Né? Então você vê a cultura que estava ali, que nós não conseguimos diluir, não deu para fazer esse trabalho de psicologia para convencê-lo que o caminho não era aquele. A pessoa estava com isso na cabeça. Eu acho que uma pessoa assim não frequentou um lugar como chama a fazenda? Sabor de Fazenda. Sabor de Fazenda. Não, realmente. Não, e assim, cimentar tudo. Gente, por isso que a gente tem aí o problema com chuva, enchentes e tudo mais, né? Hoje é falado até nos jardins de chuva. Exatamente, né? A permeabilidade do solo. Isso eu acho, meu Deus, é uma atrocidade, né? Fazer isso. Né? Sua visão como... Aí entra já arquitetura, urbanismo, né? Sim. Como você... O teu conhecimento dos materiais, as nossas calçadas... Exato. É tão falado hoje em dia sobre a permeabilidade do solo, né? Então, me choca quando eu ouço que as pessoas querem usar a grama artificial, né? No seu jardim, eu acho que não cabe.
hoje em dia. Não cabe. Não cabe. Eu vou te convidar, pedir a gentileza, porque eu já te sequestrei hoje. Um sequestro muito, muito bom, estou gostando. Pode ser sequestro, mas algum outro momento para nós irmos visitar esse projeto e divulgá-lo, que é essencial. Sim. Uma coisa assim... Incrível, né? Incrível. Da Sabor de Fazenda. Importantíssimo. Acho que sim. Combinado? Combinadíssimo. Terei o maior prazer. Compromisso. Então vocês aguardem que em breve Helena Justo fazendo uma campanha para que todos nós mexamos na terra, Exato. Conheçamos as ervas aromáticas, a agricultura orgânica. Sim, né? sim. Muito legal. Pode contar comigo. Muito legal, estamos juntos. Ótimo. Leninha, Sim. Eu quero fazer com você uma brincadeira que a gente institui aqui no fim do nosso bate-papo, Sim. que a gente chama de ping-pong. Tá. São aquelas respostas instantâneas, assim. Ok. Não pode pensar. Ai, tá bom. Falar, responder. Tá bom. O que ocorrer na tua cabeça, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. A primeira delas, vai. Voltada pro paisagismo especificamente, tá bom? Tá Nesse bom. primeiro momento. Tá né? bom. Qual é o maior vilão do jardim? O vilão, acho que a gente já conversou aqui, eu acho que é a falta de respeito. O que não pode faltar em um jardim? Amor. Qual foi o seu projeto mais desafiador? Quando um cliente chegou para mim e pediu plantas artificiais. Olha aí. E eu tive o trabalho de mudar essa ideia dele. Eu acho que foi meu projeto mais desafiador, porque ele já chegou com de pronto o que ele queria. E aí mudar essa mentalidade dele foi desafiador. A sua psicologia, É. Muito bem. Você já recebeu uma missão impossível? Missão impossível? Não. Não me recordo, assim. Acho que não, Léo. Acho que sempre eu consegui atender as necessidades dos meus clientes de alguma maneira. Conseguiu chegar lá no objetivo? Consegui chegar no objetivo. É porque quando a gente trabalha com um sonho, você tem que entender quem é o seu cliente, certo? E aí você compra aquele sonho. Quando você vê a coisa acaba realizada. Exato. Qual o maior aprendizado da sua carreira? Posicionamento. Olha só, hein? Vou seguir seus passos, viu? Bom, um conselho para quem está iniciando na profissão de paisagista. Acho que você já respondeu, vou pedir para você. Acho que amor, primeira coisa. Despertar paixão, né, pelo que você faz. E entenda quem é seu cliente. Exercite a escuta. Acho que é muito importante isso. Parabéns, Helena. Obrigada. Muito legal. Olha, nós estamos chegando aqui no fim do nosso bate-papo. Eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, a gentileza da sua presença. Você é uma pessoa muito especial, muito querida. Obrigada, Léo. E oxalá que a humanidade pegue um pouco dessa sua alma macia. A gente fala grosseiramente por aí que as pessoas hoje em dia estão com o coração muito peludo. Olha, Helena depilou o coraçãozinho dela inteiro. Ela tem um coraçãozinho liso, macio. Você é uma pessoa muito agradável. Muito obrigado, Helena. Eu que agradeço, Léo, porque eu até brinquei com o Luiz Fernando, né? Que esse convite chegou num momento muito especial da minha vida, né? Acho que falar de paisagismo é me reconectar com a minha essência, né? Então, essa verticalidade aqui com Deus, acho que foi um presente. Obrigada pelo convite. É isso que te trouxe até aqui, isso que te faz tão especial. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo. Super obrigado.
Pessoal, não percam os nossos próximos capítulos, inclusive esse que a Helena se comprometeu a fazer conosco. Sim. Nós vamos visitar esses experimentos básicos e essenciais para todos nós, né? Muito obrigado a todos e até breve. Valeu!